Abençoemos aqueles que se preocupam conosco, que nos amam, que nos atendem às necessidades. Valorizemos o amigo que nos socorre, que se interessa por nós, que nos escreve, que nos telefona, para saber como estamos indo. A amizade é uma dádiva de Deus, presente no coração daqueles que cruzam o nosso caminho. Mais tarde, haveremos de sentir falta daqueles que não nos deixam experimentar a dor da solidão. Que possamos consolar uns aos outros em todos os dias da nossa vida. Chico Xavier. Olá, seja bem-vindo a mais um estudo reflexivo da obra O Consolador. Vossa presença muito nos alegra, muito nos honra. Esse programa é proporcionado pelo Centro Espírita de Caridade Luiz Monteiro de Barros. Faça parte dessa família espiritual. E na bancada estamos todos unidos, os facilitadores José Nilson, Wilson e Caetano. Boa noite, cavalheiros. Boa noite. Então, dando continuidade ao estudo do livro Consolador, nós estamos no capítulo Evolução, na questão de número 242. Então vamos à questão. Por que o Evangelho não nos fala das alegrias da vida humana? E a resposta: o Evangelho não podia trazer os cenários do riso mascarado do mundo, mas a verdade é que todas as lições do Mestre Divino foram efetuadas nas paisagens de mais perfeita alegria espiritual. Sua primeira revelação foi nas bodas de Caná, entre os júbilos sagrados da família. Seus ensinamentos, à margem das águas do rio Tiberíades, desdobraram-se entre criaturas simples e alegres, fortalecidas na fé e no trabalho sadio. Em Jerusalém, contudo, junto das hipocrisias do templo, ou em face dos seus algozes empedernidos, o Mestre Divino não poderia sorrir, alentando a mentira ou desenvolvendo os métodos da ingratidão e da violência. Eis porque, em seu ambiente natural, toda a história evangélica é sempre um poema de luz, de amor, de encantamento e de alegria. Você vê a tradução que a gente faz, né, dos fatos. A gente traduz conforme aquilo que a gente tem dentro. Principalmente quando talvez tenha sido elaborado aí, né, esse aspecto aí de alegria, de esperança, de mundo novo, né, de felicidade, ou então mesmo o roteiro de Jesus, esconde-se essa vertente aí da alegria, por conta que talvez queira falar mais da dor, porque a gente tem um domínio maior sobre aqueles que estão com dores, né, no mundo. Então eu não tenho dúvida, esses dias lá no grupo, né, lembramos da festa de Canaã, o casamento, o parente de Jesus, aquela alegria, todo mundo, né? A dança, a música, até mesmo lá o vinho, mas tudo com profundo respeito, porque é uma união de corações. O sagrado da família para o judeu tem uma coisa, uma relevância, mas eles traduzem com muita alegria e felicidade. Então acho que ainda é uma falha nossa de interpretar, ou então até de apresentar dessa forma por alguns interesses, né? Não sei, parece que... O que o senhor acha? Porque ele fala porque o Evangelho, como é a pergunta? Não nos fala das alegrias da vida humana. Porque você vê, o Evangelho, ele traz no seu interior o arquétipo do homem puro lá na frente. Ele já tem esse arquétipo do espírito puro, da felicidade do espírito puro. Então ele não faz para o ser humano, faz já para o espírito nessa direção. Porque se ele fizesse para o ser humano, ficava aqui limitado. Como ele faz esse arquétipo, ou seja, cada vez que o homem vai nessa direção, vai aumentar a alegria, a paz aqui no meio da nossa fraternidade. É um caminho. É como o Espiritismo já tem dentro dele o arquétipo é como o modelo, que ele fala, já tem dentro dele o modelo do planeta de paz, o modelo dos espíritos puros. Agora,
esse modelo, por isso que o olhar é espiritual, mas vai repercutir em cima daqui. Mas o que Jesus está chamando a atenção é para esse modelo. Agora, a proporção que vai aumentando isto, vai aumentando a prática do homem nesta direção. Então, vai aumentando a alegria, a paz, a fraternidade. Não tem o caminho. Então, mas aí joga para o futuro. A colocação é o seguinte: por que não é traduzido isso? Por exemplo, ele fez uma cura lá, a pessoa sobreviveu. Por que não tem a explosão de alegria da família, o bem-estar, a felicidade? Por que não é traduzido dessa forma no Evangelho? Né? Então, tem algum significado para isso. Mas o que eu vejo ainda é que, como a gente ainda trabalha muito no porão ali da nossa casa mental, quer dizer, a gente trabalha ainda muito com dor, sofrimento, às vezes até a própria vitimização, isso, aquilo. Então, a gente acaba não exteriorizando esse momento, porque eu fico imaginando cada passo que ele dava, cada pessoa que consolava, era de profunda alegria. Vinha muita tristeza, mas saía com muita alegria. O Emmanuel fala assim: todos que chegavam perto de Jesus saravam, mas nem todos se curavam. Então, você fica bom é um motivo de muita alegria. Eu não sei como é que vai dar a sequência aí no livro, né? Não lembro, mas provavelmente o Emmanuel deve falar mais alguma coisa aí, né? Eu estou falando sem nenhum estudo sobre uma análise mais profunda, mas é o que eu estou imaginando agora. Isso que você falou, né? Todo mundo sarava, mas não curava. A gente vê isso hoje, uma procura muito grande, até foi o assunto ontem de discussão ali no grupo da AME, né? O pessoal falando sobre audiência, e o Ricardo colocou uma coisa assim muito pertinente, é assim: as pessoas que vão na casa espírita, elas vão em busca ainda de uma cura física, de uma solução para o seu problema emocional, para o seu problema material que ela está passando naquele momento, seja um problema, na maior parte das vezes, uma doença do corpo físico, mas muitas pessoas vão procurar a solução ali para problemas materiais que está passando, uma dificuldade financeira, às vezes uma dificuldade no casamento, no relacionamento, porque as pessoas acham que ainda existe uma fórmula mágica, né, que vai na casa espírita e vai tomar o passe, e vai tomar a aguinha fluidificada, e vai ser como a fada madrinha lá da Cinderela, que vai transformar a abóbora em carruagem. Acha que é algo simples, quando na verdade essa cura, essa transformação, a gente sabe que é um trabalho árduo, difícil, da gente abandonar coisas boas que a gente executa, que dão prazer para o dia a dia, mas que a gente sabe que lá na frente vão dar um resultado não muito bom para nós. Então eu acho que no Evangelho ele quis mostrar, não esse lado do resultado positivo, porque com certeza as pessoas que eram saradas ali ao lado de Jesus deviam ficar felizes da vida, sair pulando, plantando bananeira, imagina. Mas ele falava, né, vai, para uns ele falava, vai, se apresenta ao templo, para outros ele falava, vai, não peques mais, para cada um ele dava orientação para a pessoa ter a mudança ali. Eu acho que ele se focou mais nisso, em tentar mostrar a importância da mudança e não da cura propriamente, porque a cura é consequência, né? Mas a mudança, o caminho que você faz para chegar na cura que é o importante, né? Na verdade, eu acho que é mais isso, né? Fala, Alessandro. Vamos ver a outra pergunta, só para ver se ele tem uma... 243. Todos os espíritos que passaram pela Terra tiveram as mesmas características evolutivas no que se refere ao problema da dor? Interessante, né? Resposta: todas as entidades espirituais encarnadas no orbe terrestre são espíritos que se resgatam ou aprendem nas experiências humanas, após as quedas do passado, com exceção de Jesus Cristo, fundamento de toda a verdade neste mundo, cuja evolução se verificou em linha reta para Deus, em cujas mãos evangélicas repousa o governo espiritual do planeta, desde os seus primórdios. Então aqui ele perguntando aqui, né, se refere à dor, se todos nós somos iguais, se a gente passa por situações de dor igual a minha dor, a tua, do Alessandro. Então, olhando pelas informações do Livro dos Espíritos, como somos espíritos imortais e, como o senhor José Nilson sempre lembra, o código moral, que são as parábolas, o convite sempre primeiro é o amor. Esse movimento do mau uso do livre-arbítrio, ou seja, a falta do nosso, às vezes, discernimento, faz com que eu crie um atalho
Aí podemos interpretar o atalho como um adorno. Então a dor serve para nos autoprotegermos. Uma hora eu canso do atalho e volto para o único caminho, que é o caminho do amor. Então no mundo de provas e expiações é claro que é natural passarmos por dores, mas é claro, qual é o olhar do espírito diante daquele caminho, né? Eu paro no meu atalho e identifico, puxa, eu não precisava ter vindo por esse caminho, vou voltar lá e seguir os passos luminosos de Jesus. Quer falar, doutor? Não, com certeza a dor faz parte desse processo evolutivo, porque o espírito lá é simples. Chega no animal, imagine, ele tem ainda fragmentos de pensamento, não tem pensamento contínuo. Chega no homem, está contínuo. E o homem está contínuo, o homem ainda não tem ideia, uma ideia clara da ideia do bem, do amor, de Deus. Ele ainda não tem ideia. E aí, para ele pegar essa ideia, com certeza ele vai tomar alguns atalhos, às vezes por comodismo, às vezes por ignorância mesmo. Então tem a estrada aqui, o cara toma um atalho, chega lá, tem uma parede na frente, ele vai se bater na parede. Ou ele tem que ter humildade de voltar para pegar um caminho normal, ou ele vai ficar se batendo na parede e cada vez vai se machucar mais ainda. Então a dor vai obrigar ele pode se bater na parede, quer derrubar a parede, bate 1, 10, 20 vezes, depois diz, você que está piorando para você. Aí ele para de bater na parede e vai tomar o caminho certo. Então, para nós, no estágio nosso, nós temos uma vantagem, que nós já temos o conhecimento de Jesus, e Jesus já mostrando o caminho certo. Então, nós já temos, olha, o caminho certo é esse. Se você tomar outro atalho, você quiser tomar, toma, mas você depois, mais cedo ou mais tarde, vai tomar esse caminho certo. Vai tomar o caminho certo. Então, nós já temos agora a consciência disso, mas antes de Jesus dar essa consciência para nós, quantos atalhos nós tomamos na vida? Nós somos espíritos velhos, nós somos... E não é fácil, você diz, o cara diz, papagaio velho dá trabalho para aprender a falar, né? Papagaio velho é ruim. Nós, na realidade, eu tenho um amigo que ele diz, nós somos burro velho. Burro velho não é tão fácil assim, não. Então, precisamos aprender. Tem teimosia, né? Muito teimoso. O jumento é teimoso demais, né? O jumento está ali no meio da estrada, todo mundo buzineiro, não sai do lugar. Não sai do lugar. Dá um trabalho danado para sair do lugar. Então, o jumento é teimoso. Eu já trabalhei com jumento assim no negócio de carga, você botava a carga do jumento, ele deitava. Aí você tirava a carga, batia nele, ele não levantava, tirava a carga, ele levantava, botava a carga de novo, ele deitava. Olha que bicho malandro. A gente diz, queria trabalhar o danado. Não, o jumento é quando ele teima numa coisa, e nós somos um animal, um jumento ainda. Mas estamos aprendendo. Então vamos lá, questão 244. Existem lugares de penitência no plano espiritual? E acaso poderá haver sofrimento eterno para os espíritos inveterados no erro e na rebeldia? E a resposta: considerando a penitência em sua feição expiatória, existem numerosos lugares de provações na esfera para a voz invisível no momento, destinados à regeneração e preparo de entidades perversas ou renitentes no crime, a fim de conhecerem as primeiras manifestações do remorso e do arrependimento, etapas iniciais da obra de redenção. Quanto à ideia do sofrimento eterno, se houvesse espíritos eternamente inveterados no crime, haveria para eles um sofrimento continuado, como o seu próprio erro. O pastor, porém, não quer que se perca uma só de suas ovelhas. Dia virá em que a consciência mais denegrida experimentará no íntimo a luz radiosa da alvorada de seu amor. Ele fala aqui para nós, na casa do meu pai existem infinitas moradas. Então a gente sabe que cada um, quando desencarna, vamos pegar o exemplo de André Luiz aí como um suicida inconsciente, foi para uma determinada região chamada de umbral ali, e ele não tinha esse entendimento, suicida, eu não me suicidei, eu não fiz nenhum ato. Mas depois, quando ele toma consciência que, pelo conhecimento dele, as escolhas que ele fez, às vezes de bebida, de fumo, de comportamentos, acabaram diminuindo o tempo de vida dele de encarnado, e aquilo ali gerou uma consequência. É a lei de ação e reação. Se a gente pegar algumas ideias de algumas religiões, por exemplo, a Igreja Católica, que tem a ideia, né, de céu e inferno, né?
e purgatório. Então, ou você vai para o céu e fica ali eternamente, ou você passa por um julgamento no purgatório, e se você não for absolvido, você vai para o inferno, que é uma dor eterna. Então é algo realmente que traz aí para uma preocupação até para a pessoa que adota aquela religião. Talvez até uma forma da pessoa fazer esforços para não ter muito comportamento equivocado, para falar, eu não quero ir para o inferno, que tem aquele conceito do caldeirão, do fogo, né, do calor. Então, mas a doutrina espírita vai descortinar isso para nós, mostrando essa oportunidade da pluralidade das existências, pluralidade do mundo, e a lei de ação e reação, que a gente só vai estar sujeito àquilo que a gente praticar, né? Jogou a bolinha na parede com força, ela vai voltar para ti também da mesma força, né? Acho que tudo bem. Tudo bem, Tudo bem, com certeza. Tem lugares como se fosse presídios, tem lugares, porque você vê um espírito muito rebelde, como ele disse, fica numa região umbralina leve ou pesada, depender dele. Mas ali tem controle. Se ele fica mais pesado ainda, ele vai às vezes para as regiões de trevas, mas até mesmo das trevas ele tem tempo ali. Às vezes tem espírito que 1 ano é suficiente, outras vezes precisa de dezenas de anos, mas vai chegar uma hora que ele mesmo vai esvaziar o mal que ele provocou no perispírito dele, o próprio sofrimento vai esvaziar aquilo. Então é como se ele fosse desbastando ele mesmo, e aí ele já tem condição de sair dali. Ele vai ter condição de sair, provavelmente com ajudas de pessoas para sair dali. Mas a mão de Deus não para de agir hora nenhuma. Agora ele contém o sujeito, igual aqui no nosso meio. O sujeito é muito perigoso, ele tem que ser contido. E às vezes tem o presídio para conter. Mas assim mesmo os presídios, o que é que as leis humanas fazem? Procura limitar. No máximo, por exemplo, no Brasil, o máximo de cadeia é 30 anos que a pessoa fica. Tem aquele condenado 100 anos, 200 anos, mas não fica mais do que 30 anos. Mas assim mesmo eles tentam diminuir o máximo que pode, porque ele está para aprender. Não precisa ele ficar 30 anos ali para aprender, ele pode aprender antes. É que ainda não está bem equilibrado, mas a própria justiça, ele quer dar oportunidade. No mundo espiritual, o tempo todo eles estão dando oportunidades. Agora, se a pessoa abusa muito, às vezes tem que ficar contido. Vamos lá. Então, a última pergunta dessa parte de evolução. Então, 245. Se é justo esperarmos no decurso do nosso roteiro de provações na Terra, por determinadas dores, devemos sempre cultivar a prece? A lei das provas é uma das maiores instituições universais para distribuições dos benefícios divinos. Precisais compreender isso, aceitando todas as dores com nobreza de sentimento. A prece não poderá afastar os dissabores e as lições proveitosas da amargura, constantes do mapa de serviços que cada espírito deve prestar na sua tarefa terrena, mas deve ser cultivada no íntimo, como a luz que acende para o caminho tenebroso, ou mantida no coração como alimento indispensável que se prepara, de modo a satisfazer a necessidade própria, na jornada longa e difícil, porquanto a oração sincera estabelece a vigilância e constitui o maior fator de resistência moral, no centro das provações mais escabrosas e mais rudes. Ele vai perguntar aqui do cultivo da prece, se a gente, independente do que a gente está passando, se a gente deve orar. Ele deu a dica que ilumina, né, o nosso caminho, né? Então você vê todos os momentos de Jesus recolhido à oração, plena ligação com o Pai, aí ensinando a todos nós, é claro, para os discípulos naquele momento, a importância da oração. Você vê que eles nem vigiavam às vezes com ele, o próprio Judas Iscariote, né, trazia tendências, mas por falta às vezes dessa oração, ele acolheu dentro dele o que ele ainda tinha, essa questão que a mudança seria através de fora para dentro, né? Uma mudança, vamos dizer, política. Jesus veio ensinar que é de dentro para fora, aperfeiçoando a política. Eu vejo assim, é como um carro que está precisando esfriar, né? A prece é aquele momento onde você vai ter uma conexão com o divino. Por isso que ela é um momento muito sagrado, assim, porque às vezes as pessoas fazem a prece
de uma forma banal, assim, né? É só para abrir uma coisa e através, mecanicamente. Já até falei no grupo. Eu falei, às vezes você fica fazendo uma quantidade muito grande, você não dá a intensidade, o valor dela. Você está fazendo só por fazer, porque virou um hábito, mas você não está sentindo isso. Então, quando você falar em nome de Deus, é uma coisa sagrada. A prece, ela é um momento assim, de profundo respeito. Então, é onde você vai obter os benefícios também, porque é como se você buscasse algo que você necessita e através desse hábito, quer dizer, se você só fizer isso quando você tiver dor e sofrimento, tudo bem, faz parte ainda, né, desse aprendizado. Mas quando isso fizer parte da sua vida, você vai estar constantemente em prece, porque você está de acordo com as leis divinas, quer dizer, você está trabalhando o dia todo pensando dessa forma de fazer o bem, de ser uma pessoa correta. Então, às vezes, quando eu atendo umas pessoas, às vezes, de fora, e falo em nome de Deus, o protestante, eles falam assim, olha, não fala o nome de Deus em vão. Eles têm um respeito diferente, assim, né? E eu venho aprendi algumas coisas para saber se posicionar comigo mesmo em relação até com uma espiritualidade, o divino, né? Então, eu vejo, às vezes, a gente peca um pouco por virar um mecanismo ritualístico, sabe? Então, tem que saber, vai fazer é para fazer uma coisa compenetrada, de agradecimento mesmo, né? Então, é que às vezes a gente banaliza um pouco, eu vejo. Não sei se eu estou muito chato. Não, vocês estão certos. É que você vê a prece, olha o André Luiz chamado. Você, quando faz a prece, você vai pegar os seus átomos mentais, como ele disse, no movimento. Se você faz uma prece normal, só pelo psiquismo, você às vezes altera ali os elétrons do átomo mentais. Você forma onda longa, curta, média. Ele diz, quando você faz sentido profundo, ele vai atingir o núcleo. Aí ele diz assim, numa pessoa aqui comum, uma mãe, no desespero por um filho, ela faz uma prece, a prece dela atinge o núcleo, já atinge ondas ultracurtas. Ela atinge, a onda ultracurta já está indo na direção de Deus, porque está atingindo o núcleo. Mas se o sujeito faz aquilo muito forte, ele vai atingir o núcleo, ele vai na direção da matéria primitiva, ele já vai na direção do material, vai chegar em Deus, não tem dúvida nenhuma. Então a prece é um caminho, é um ponte de ligação entre nós e Deus, é um ponto de ligação. Mas você vai fazer essa ponte de ligação inicialmente dentro de você, com Deus que está dentro de você, para ao mesmo tempo você se estender todo. Se você faz lá dentro, profundo, o que acontece? Ele entra numa frequência que vai atrair espíritos todos nessa frequência. E essa frequência ultra curta já são espíritos mais evoluídos. Então aí é um processo. Então os espíritos que não têm muito costume de fazer prece, às vezes se ele fizer muito sentido, pela dor, pelo sofrimento, pelo aquele momento, até ela tem força, mas ela tem força limitada, porque ele não tem costume. Esses que já têm costume de fazer, a prece dele, ele tem mais consistência, porque ele já sustenta mais essa vibração. Então, realmente, é diferente. Os espíritos sabem, esse é um camarada acostumado a fazer prece. Esse é um camarada que não tem costume de fazer prece. Eles dá para saber facilmente, a onda dele não vai ter como sustentar essa frequência. O outro sabe. Então, realmente, uma prece do Chico Xavier era melhor do que a prece da maioria dos médios, porque ele tem costume já de fazer aquilo. Agora, imagine desses espíritos muito evoluídos, imagine a prece de Jesus como era. A prece de Maria, Mãe de Jesus, desses espíritos que estão acostumados. E ele, como está nessa frequência, as preces dele é sempre no sentido, nada querendo pessoal para ele, sempre no sentido de se harmonizar com Deus para obedecer às leis divinas. Sem sombra de dúvida, a prece
é um dos caminhos. Tudo que Jesus bateu muito, é preciso a gente ter cuidado. E ele bateu muito dessa fase da prece, da oração. Ele aconselhou muito isso. Orai e vigiai. E ele fazia isto. Jesus, quando ia fazer um trabalho muito intenso, ele ficava a noite toda em prece. A noite toda. Ficava a noite inteira sozinho em prece, para no outro dia escolher os discípulos. Ele ficou 40 dias em prece no deserto para começar o trabalho dele. Olha como é o caminho. Então o Chico ficava meia hora antes em prece, antes de começar o trabalho. Né? A gente, na nossa rapidez, ainda não fazemos isso, mas temos que começar. E o que é que os Espíritos dizem? Começa teu dia com a prece, termina teu dia com a prece. Os Espíritos dizendo isso para nós. Eles sabem o que estão dizendo. O preparo que a gente tem feito agora lá no centro, que é tipo uma meditação, mas a gente vai conduzindo, isso tem surtido um efeito assim, né? A gente tem percebido isso porque depois eu converso com as pessoas, porque às vezes a pessoa não tem esse momento consigo mesmo, né? E é o momento da pessoa com o divino, onde ela vai iniciar esse processo de treinar para poder alcançar aí um patamar aí de vibração que vai permitir ela ter paz, ter serenidade e ter confiança, né? Bom, vamos dar entrada agora no item provação, na questão número 246, que fala assim: qual a diferença entre provação e expiação? A resposta simples: a provação é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. Já a expiação é a pena imposta ao malfeitor que comete um crime. A prova é assim, da Alessandra, na escola? A maioria dos estudantes não encaram a prova como um instrumento para o aperfeiçoamento dele. E para o professor, exatamente. O professor dosar o quanto que aquele conteúdo foi aprendido pela turma. É uma visão ainda da maioria dos estudantes muito assim limitada, né? Uma miopia, vamos dizer, a meu ver, intelectual. Eu falo para eles, a prova, desculpa o pleonasmo, é para provar para você mesmo se você está aprendendo esse conteúdo. É muito simples, pessoal. Mas eu não vou usar, o que eu vou usar isso na vida, né? Aí a resposta é: o conhecimento é instrumento para o aperfeiçoamento como um cidadão consciente. Eu não estou aqui querendo formar físicos, mas a física é cultura, faz parte do seu dia a dia, a começar pelo seu corpo físico. Seu corpo físico, além de um laboratório de biologia, é um ótimo laboratório de química e um excelente laboratório de física. Quando mostra esse olhar, para alguns, vai desmistificando e aí tira esse lado. Agora, a expiação seria o estudante que foi para a recuperação. Ele tem um período curto de tempo para recuperar. Ou que repetir, né? O ano, né? Ou que repetir o ano, exatamente. Vai ter que fazer de novo, não tem jeito. Não tem coisa pior que repetir um ano, né? Deve ser, para o aluno deve ser muito pesaroso, algo assim. E né? para o professor também. Nenhum professor gosta de repetir alguém. Não conheço nenhum professor mesmo, professor com P maiúsculo, que tem os pseudos professores. Eu, graças a Deus, uma vez eu quase penei lá em matemática, lá, meu amigo. Aí eu fiz até uma promessa, eu era moleque, né? Falei que ia subir o Monte Serra a pé, né? Aí eu passei. Você pagou? Não, aí eu passei, aí eu falei, vou subir o Monte Serra, né? Comecei a subir, na primeira, tem uma parada ali, tinha caldo de cana e pastel. Aí eu parei ali, comi caldo de cana e pastel e voltei. Voltou? Voltei. Então você está... Não subi. Está em débito, então. Eu vou ter que subir isso aí. Está em débito. Fala aí, professor de matemática. Eu tinha um professor de matemática que ele dava a prova, ficava todo mundo sentado, e ele tinha uma técnica, ele ficava atrás da turma, atrás, e a gente não sabia, de vez em quando ele falava, estou lhe observando, não tente colar que eu estou lhe vendo, e ninguém sabia, mas ele falava de vez em quando, e todo mundo ficava com medo, mas ele ficava atrás, a gente não via o cara, ele ficava atrás, nas nossas costas. O professor foi o único que eu vi. Eu digo, esse cara tinha uma técnica muito interessante, ele ficava atrás. Mas eu acho interessante, Caetano, a gente talvez falar um pouquinho mais de provação e expiação,
Às vezes a pessoa fala de situações difíceis que estão acontecendo dentro do lar, né? Às vezes de relacionamento, ou de situação financeira, ou de, né? Isso seria aprovação, então? Aí são provas, né? São provas para você superar. Então, principalmente nos dias atuais, que eu vejo assim, a virtude que está sendo mais testada para a gente é a paciência, que eu vejo. Muita paciência, mas muita paciência. Porque a paciência lhe permite ganhar tempo. E o tempo te auxilia a analisar melhor. Então, a paciência, eu tenho visto isso aí, eu faço esse exercício. Porque somente através da paciência você ganha tempo. E esse tempo que me ajuda a analisar melhor. Então, assim, eu falo, tem que ter paciência. Não tem jeito. Paciência é uma virtude aí que tem que ser exercitada. Porque hoje o mundo está imediatista. Tá todo mundo querendo resolver, quer ser feliz do seu jeito. Mas você quer ser feliz gerando infelicidade do outro? Que felicidade é essa? Então, eu vejo assim, a paciência eu estou colocando lá em cima. Porque, auxilia muito, ajuda muito a analisar, observar, porque você precisa de tempo. Como tudo está muito imediatista, né? E a paciência me permite esse tempo. Então, assim, fica quieto, não fala nada. Dá mais um tempo, analisa. As pessoas vão falar, você está procrastinando as coisas. Na sua visão, eu estou. Na minha, eu não estou. Eu estou ganhando tempo para poder errar menos. Agora, como ele diz aí na expiação, que é para pagar a mesma lição, tem gente do problema do dinheiro que às vezes é expiação. Por exemplo, um burguês que abusou muito de dinheiro, às vezes ele precisa de uma expiação. A depender, a reencarnação dele, a dificuldade de dinheiro vai ser expiação mesmo. Expiação, porque ele não está precisando da prova, ele já está, é igual aquele que fez a malvadeza e às vezes vai ser preso mesmo porque não tem jeito, ele exagerou muito. Então tem espírito que às vezes ele vai precisar da expiação, porque a expiação ele não tem saída, ele é como se ele tem que cumprir. Mas na verdade a gente também vê, nesse caso o senhor falou da parte financeira, a gente pode também ver a expiação como uma alavanca impulsora para o cara ter força e mudar o comportamento e mudar o... Por que eu falei mais, a gente falar mais sobre prova e expiação? No atendimento fraterno, isso que você falou é bem pertinente da paciência, assim, vou chamar lamentação, mas o que mais as pessoas citam é isso, é falta de paciência, dificuldade de relacionamento dentro de casa, seja com a esposa, com o marido, com os filhos, com o irmão, e a pessoa querendo jogar tudo pro alto mesmo e falar, esse negócio de dar outra face para mim não serve, tomou eu devolvo 3, né? A maior parte das pessoas são assim, elas não têm a paciência, não querem compreender como querem que sejam compreendidas também. Então isso é muito importante a gente entender essa parte de provação, né? Que a provação ela é uma oportunidade da gente crescer. E a expiação também. Se você está passando por uma dificuldade que você não compreende por que está passando, pô, eu só faço bem. A pessoa chega lá e fala, eu só faço bem, nunca matei uma mosca. E cá anda tudo errado, fui mandado embora. Mas vê como é que o Emmanuel responde aí da prova. Vê a resposta dele. Ó. A provação é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. Provação. E a expiação é a pena imposta ao malfeitor que comete um crime. A pena imposta, ele não tem como ele escapar dessa, ele vai passar mesmo. Por isso que eu falei, o cara rico demais, que abusou demais, às vezes ele diz, você vai ficar uma encarnação mesmo faltando. Dinheiro toda mesmo. A nossa humanidade é preguiçosa. Quem está falando é para todos, toda a humanidade é preguiçosa. Vocês já tiveram oportunidade, já passaram por prova. E no meio de vocês tem muita gente passando por expiação. Que também para você também perceber isso. Então a doutrina espírita ela vem esclarecer a gente. Por isso que é uma bênção quem tem esse conhecimento. Saber que existe prova, existe expiação. Porque aí o cara vai ter mais paciência com ele mesmo, vai dar mais tempo para ele poder digerir os problemas. Então eu tenho visto nesse momento a paciência é a coqueluche. A coqueluche. Por quê? Porque o momento de imediatismo das coisas, na busca da felicidade, ela é muito grande, né?
E a felicidade que estão nos oferecendo é a felicidade deste mundo. Como eu não sou desse mundo, eu estou buscando a felicidade errada. Então, vai ter um preço muito alto. E nós já pagamos preço alto lá atrás, muito alto. Nós estamos agora, deram mais informação para a gente, olha, se informa mais, né? Vocês estão fazendo uma outra faculdade aí, para ver se vocês sabiam usar bem esse conhecimento. Então, eu vejo assim, Caetano, a paciência é o que tem me direcionado melhor, assim, para poder entender as coisas que acontecem. Acho que Está no horário? Já a equipe técnica falou, então nós agradecemos a bancada, os facilitadores, o Caetano, o Wilson, o Sr. José Nilson. Você teve a oportunidade de nos acompanhar e nunca se esqueça, toda quarta-feira, presencialmente, na Rua Silva Jardim, número 1, tem um estudo do livro O Consolador. Então, aqui virtual, de 15 em 15 dias, e lá, presencial. A sua vinda será uma alegria, uma honra para nós. Desejamos a todos uma ótima semana. Daqui a 15 dias nos veremos. Gratidão a todos. Tchau. Abençoemos aqueles que se preocupam conosco, que nos amam, que nos atendem às necessidades. Valorizemos o amigo que nos socorre, que se interessa por nós, que nos escreve, que nos telefona, para saber como estamos indo. A amizade é uma dádiva de Deus, presente no coração daqueles que cruzam o nosso caminho. Mais tarde, haveremos de sentir falta daqueles que não nos deixam experimentar a dor da solidão. Que possamos consolar uns aos outros em todos os dias da nossa vida. Chico Xavier.